Amém, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma satisfação, é um prazer estar aqui mais uma vez nesta tarde, neste lugar de adoração a Deus. E como já temos sentido a sua presença através do louvor, através da glorificação, isso dizendo que Ele se faz presente aqui em nosso meio. Eu quero desde já agradecer a oportunidade que o nosso pastor presidente ele me concede, assim também como a sua muito digna esposa, a nossa coordenadora geral, a irmã Judite. E também quero saudações de paz e também agradecer ao meu pastor setorial, o pastor Sérgio Correia, também a nossa coordenadora setorial, a irmã Josi Correia. Quero mandar saudações a todos ali da comissão da matriz, em Abreu e Lima, setor 11, também a minha dirigente, a irmã Thelma Tenório, a todos que estão ali, que faz parte daquele setor. Todos eu saúdo com a paz do Senhor. E quero que vocês nesta tarde fiquem em espírito de oração, porque Deus realmente já tem falado conosco e Ele continuará falando, porque a palavra é dEle. Somos apenas instrumentos nas mãos dEle. Amém? Vamos ficar de pé. Se você tem condições de ficar de pé, faça isso também, onde quer que você esteja. Se não tem, não tem problema. Fique à vontade, porque Deus fala com você, aonde você estiver, em qualquer situação que você esteja, porque a sua palavra, ela é poder. E Deus não faz acepção de pessoa. Amém? Abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 2, dos versículo 4 ao versículo 8, que diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém? Podeis sentar. Eu acredito que todos já conhecem, embora nem todos acreditem, mas como surgiu a criação de todo o globo terrestre. Tudo que existe aqui foi criado por um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus soberano. Um Deus que, do nada, faz tudo. E foi assim que aconteceu. E nas primeiras ordenanças dele, ele falou tudo através de sua palavra. Tudo que existe é lindo e perfeito da natureza. Nós não encontramos imperfeição na natureza. Tudo é perfeito. Se contemplarmos o sol, ele é perfeito. Se contemplarmos a lua, ela é perfeita. Se contemplarmos o mar, naquele vai e vem das ondas, é perfeito. O som do vento é perfeito. E tudo Deus fez apenas ao soar de sua palavra. Faça-se os céus aconteceu. Faça-se a terra aconteceu. Haja o sol para brilhar durante o dia, apareceu. Haja a lua para brilhar à noite, a lua apareceu. Apenas do falar, apenas com a sua voz. E quando tudo estava feito, ele viu que era bom. Ele mesmo viu a obra dele e disse, é boa. E quem somos nós para dizer que não é? Depois de acabado tudo aquilo, ele disse, precisa-se de mais algo para cuidar de tudo isto aqui. E Deus, ele teve a grande ideia de criar a sua obra mais completa.
E a sua obra completa, ela foi feita diferente. Não foi só falar, mas ele usou as suas próprias mãos. E do pó da terra, ele ali moldou o homem com as suas mãos poderosas. E viu que era bom, que era muito bom. E dali ele disse, mas ainda precisa de algo. Soprou nas suas narinas. E a partir dali, o homem teve vida. E que vida! Porque foi a partir daquele momento, quando surgiu o homem, e Deus soprou em suas narinas, ele pôde ver, ele pôde sentir, ele pôde andar, ele pôde falar, ele pôde ter os seus movimentos. Porque ele foi feito, não uma máquina que todos nós conhecemos, mas foi algo esplendoroso feito pelas mãos de Deus. E nós sabemos que o homem tinha diálogo com Deus, havia uma intimidade com Deus. Porém, sua falha, sua desobediência o afastou de Deus. Mas Deus não esqueceu do homem. Deus nunca abandonou o homem. Aleluia. Você nunca será abandonada por Deus. E quando isso aconteceu, nós podemos provar, através da sua palavra, que ele não abandonou. E eu quero somente citar alguns versículos que eu separei aqui. No livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. A mão de Deus já estava atuando na vida de Neemias, porque a mão dele é favorável. É a seu favor que Deus estende a mão que iniciou-se lá no jardim do Éden. Lá em Êxodo, todos nós conhecemos, acredito, diz assim, no capítulo 7, o versículo 5: então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio dele. Como foi tremendo o agir de Deus na vida de Israel. Povo escravizado, povo dominado pelos egípcios. Mas teve um tempo. Porque Deus, ele tem um tempo para tudo. Mas a sua palavra diz aqui: e eles saberão. Aleluia. E quando Deus estendeu a mão, glória a Deus, o milagre aconteceu. Agora é a vez de vocês saírem. E eu serei com vocês, dia e noite. De dia vai ter uma coluna que irá proteger. Olha a mão de Deus. E de noite não terá escuridão. Esta coluna, ela vai se transformar em uma coluna de fogo. Mas vocês serão guiados 24 horas por dia. Que mão linda. Que mão soberana. E ainda para completar esses versículos que eu selecionei, no livro de Isaías, no capítulo 49, e o verso 16, diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Você tem o nome gravado no maior e melhor documento dos céus e da terra. Aqui, na palma das mãos de Deus. Com as mãos, eu posso apalpar, pegar, sentir, elevar, baixar. E Deus, ele quando olha para as suas próprias mãos, ele tem o seu nome. O nome de cada um está ali escrito. Conheço a minha filha, conheço a história dela. Eu estou vendo aqui que ela está precisando de mim. É para isso, a lembrança de Deus. E que coisa linda, como Deus, ele é maravilhoso para conosco desde o início do mundo. Mas como eu falei para vocês, que esta mão, ela não foi, recuada.
Elas se mantiveram ali, ó, para abençoar. Em todo o registro da terra você vai ver as mãos do Senhor operando. E estas mãos, ela continua, elas não estão paradas. Mãos se movimentam, mãos escreve, mãos alimenta, mãos toca. Mão, ela tem um domínio. Você precisa dela todos os dias. Como esta parte do corpo, ela é importante para nós. Como você iria comer se não tivesse as mãos? Como você iria se vestir? Como você iria ter a sua vida satisfatória se você não tivesse as mãos? Ela é importante. Você tem mãos. E o Deus dos céus também, Ele nos fez semelhante a eles. Ou a Ele, desculpe. Então, creia que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, mas elas estão estendidas para abençoar-te dia e noite, 24 horas por dia. E é preciso que nós acreditemos nisto. Ainda diz assim, suas mãos foram literalmente tocadas nas vidas das pessoas que passaram aqui na terra. Eu estava contemplando, lendo esse versículo e vendo o que o Senhor fez através de suas mãos na vida de tantas pessoas. Como Ele fez coisas maravilhosas e às vezes nós não temos, talvez, o tempo ou mesmo aquela dedicação de sentarmos e analisarmos o que Deus tem feito por nós através de suas mãos. No livro de João, no capítulo 5, e o versículo 5 diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Então, tudo que você faz, é Deus que orienta, é Deus que determina, é Deus que faz. Porque nada, nem um passo, nós podemos dar sem que Ele nos ajude, nos oriente. Toda a nossa vida é coordenada por Ele. Tudo que fazemos é o Senhor que nos orienta e é o Senhor que vai nos elevando, é o Senhor que vai nos direcionando. E nós damos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito através de suas poderosas mãos. Chegando aqui, que já foi falado sobre o mar, mas no livro de Mateus, no capítulo 14, o verso 31, nos conta uma história de um homem que estava, ou melhor, uns homens que estavam em um alto mar. E já era de noite. E de repente viram alguém se aproximando. Mas Pedro disse assim: és tu, Senhor? Se és tu, manda-me ter contigo. E Pedro desceu. Jesus disse: vem. Pedro desceu, caminhou sobre as águas, mas em dado momento, ele ia perecendo. Mas quando ele disse: Senhor, socorre-me, Jesus fez assim, ó. Aleluia. Pegou nas mãos de Pedro, nos dizendo: eu sou livramento. Eu livro do perigo. As minhas mãos poderosas, ela se estende e te alcança os teus em determinadas situações difíceis. E Ele livra, liberta, transforma, porque a sua mão, ela é poderosa. Ainda podemos ver no livro de Mateus, no capítulo 8, no verso 3, que Jesus também tocou. Ele estava a caminhar, multidões o caminhavam também, se aproximavam dele, era difícil ele estar sozinho. Mas em dado momento, surgiu alguém ali de entre os montes e disse: Senhor, eu quero ser curado. E Jesus diz assim: queres? Então ser curado. Sabe o que Jesus fez? Jesus tocou no corpo daquele homem que era leproso. E de imediato, aquelas mãos poderosas sanou. O corpo daquele homem ficou totalmente restaurado. E isso aconteceu devido ao toque
das mãos de Jesus. Então Jesus, ele salva e Jesus, ele cura das doenças mais contamináveis que existem. Aquelas que não têm solução. Ele ainda é o mesmo Deus. Ele toca e deixa todos pasmados. Como aconteceu? Se isso não estava dando certo, se os remédios não estavam dando solução, isto nos garante que as mãos do Senhor, elas ainda hoje curam enfermidade. No livro de Mateus também, no capítulo 14, acredito que todos conhecem. Jesus estava com uma multidão enorme. A Bíblia diz que eram quase 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Estava à noite. A noite não tinha energia, era escuridão. O que ia fazer com aquele povo? Estava precisando comer, mas só apareceu 5 pãezinhos e 2 peixes. E sabe o que o Senhor fez com aqueles 5 pães e 2 peixes? Que é que a multidão sente. E as mãos santa e poderosa do Senhor ergueu, abençoou e entregou para o povo que estava ali. E todos se saciaram, se alimentaram. E ainda sobraram 12 cestos. E a Bíblia diz que estava cheio. Isso quer dizer que a mão do Senhor multiplica. Multiplica o pão, multiplica o peixe, multiplica as suas finanças. Porque Deus é um Deus multiplicador. Deus é um Deus que faz milagre. Ainda vemos no livro de Lucas, no capítulo 8, versículos 54 e 55. Diz que Jesus ia caminhando e estava sendo convidado a ir à casa de Jairo. O que estava acontecendo? A filha de Jairo estava doente. Jesus, ele não recuou. Eu digo, eu vou lá. E Jesus, antes de chegar lá, disseram, não incomodes. Já morreu. Já acabou. Não tem solução. Nem você, nem ninguém na terra pode dar solução. Mas Jesus disse, ela dorme. Ela dorme. Todos riam dele. E quando chegou lá, Jesus fez o quê? Entrou naquele quarto. Tocou na mão daquela menina e ela reviveu. Isso quer dizer que Jesus, ele ressuscita. Ele dá vida além da vida. Ele dá a vida que está acabada, aquela que não tem solução, aquela que está desprezada, aquela que ninguém liga, aquela que diz assim, eu escolhi este caminho, como foi pedido vários pedidos de oração aqui por pessoas que estavam viciadas. São pessoas que estão precisando do toque do Senhor, o toque de vida, de restauração. E eu quero dizer nesta tarde que Ele dá vida a quem não tem vida, porque a filha de Jairo, ela reviveu naquele exato momento, dizendo-nos que as mãos do Senhor dá vida. Glória a Deus. Deus é um Deus de milagre. E Ele continua fazendo, porque as mãos dele, santas e poderosas. A gente não sabe contar as maravilhas que ele tem feito. Sabe apenas que ele tem feito milagres e maravilhas. No livro de João, este livro aqui, ele conta uma história. Um amigo chamado Jesus, as mãos amigas dele, serviu para abençoar, para curar, para restaurar, para dar vida. Mas estas mesmas mãos, elas foram feridas, tiveram marcas de sangue. Ela precisou ser estendida lá na cruz do Calvário. E esta mesma mão não estava mais na terra, tinha desaparecido. Alegria não se tinha mais. Estavam todos desanimados, aqueles que lhe cercavam, aqueles que estavam constantemente com ele, porque pensavam que tudo estava acabado. Mas ao terceiro dia, uma mensagem, uma notícia jamais esperada aconteceu.
Ele está vivo. A mão que cura e que salva está viva. Apesar de muitos terem visto isso, as mulheres que foram ao sepulcro, alguns dos seus discípulos confirmaram que Jesus estava vivo. Mas teve alguém que disse assim: eu só creio se eu tocar, se eu ver e se eu tocar nas marcas de suas mãos. Que Deus lindo! Tanto sofrimento, tanto trabalho e talvez nem reconhecido. Mas Ele, como Deus, amigo, mão amiga, se eu vou lá, eu vou provar que eu estou vivo e vivo eternamente. E quando estavam reunidos, todos reunidos no mesmo lugar, Jesus apareceu. E o que foi que ele disse? Paz seja convosco. Sabe por quê? Porque ali não tinha paz. Os corações estavam aflitos. Os corações estavam machucados. Mas ele chegou no meio, porque o lugar dele é no meio, é no centro. É no centro que se tem a visualização de tudo. Ele chegou no meio e disse assim: paz seja convosco. Ele não disse apenas paz para alguns, mas sejam convosco. E chamou a atenção de Tomé. Tomé, vem cá. Eu não te desprezo. Eu não te abandono. Porque lá no Éden foi as minhas mãos, as poderosas mãos do Pai, que te formou. E ele diz assim: vem, toca agora aqui. Tu estás vendo? Toca aqui a prova de que eu estive na cruz, morri, mas estou vivo para todo sempre. Então as mãos do Senhor, ela é poderosíssima. Nós não podemos imaginar o efeito que tem essas mãos quando ela se estende na minha e na sua direção. É a mesma mão, ela não mudou. É a mesma mão poderosa, é a mesma mão soberana, é a mesma mão que se levanta, é a mesma mão que age nas profundidades da alma do homem. Naquilo que você nem se reconhece, mas é ali também que as mãos dele, principalmente quando ele é chamado, ela se estende e ela faz transformação. O único que conhece o homem por dentro e por fora é ele. Ele conhece todas as nossas vias. Ele conhece todo o nosso sistema nervoso, digestório, sistema nervoso. Ele conhece palmo a palmo, detalhe por detalhe, um piscar dos nossos olhos. Ele conhece. E as mãos poderosas dele é quem conduz. Às vezes nós vamos a um médico, estamos com alguma dificuldade, até contamos, mas os médicos não têm uma solução. E começa a fazer exames. As máquinas mais poderosas, as máquinas de última geração, e não detectam o que a pessoa tem, o que aquele enfermo tem. Mas quando entrega nas mãos do Senhor, de repente aquela enfermidade, ela some. Isso quer dizer o quê? As mãos do Senhor se estendeu sobre aquela vida e fez um milagre, porque milagre não se explica, milagre se vê, se contempla, mas não se explica. Essa é a única mão que pode ir dentro do teu ser e mudar o teu coração, que pode ir lá dentro da tua cabeça e mudar a tua forma de pensar, pode ir lá dentro do teu ser e arrancar tumores, e arrancar aqueles sentimentos que tu tens de desprezados, de pessoas que estão com problemas psíquicos. Ele é o único que pode estender as mãos e ir lá dentro, na profundidade da alma, ir lá e retornar, contornar, transformar, fazer uma nova história. Esta é a única mão que pode fazer este milagre e pode fazer vendo na terra. Ninguém pôde detectar o que ele estava escrevendo, mas foi as mãos dele que estava escrevendo. E ninguém pôde tocar naquela mulher.
Nem ele, mas ele disse assim, não, eu não te condeno, filha. Vá em paz. Agora eu te falo uma coisa nesta tarde. Qual foi a história? O que foi que ele estava escrevendo ali? E isto me vem à memória, que Deus, ele escreve história. Ele escreve a minha história e a tua história. E só ele tem o poder de mudar os capítulos. Que só ele tem poder de mudar qualquer história do ser humano. Ele tem condições de mudar o começo, ele tem condições de mudar o meio, ele tem condições de mudar o final, porque ele é poderoso, o Deus que faz maravilha. Para concluir, eu quero dizer a vocês, suas mãos foram feridas para salvar, para curar, para renovar. As suas mãos foram feridas para ajudar, para abençoar. E as suas mãos foram feridas para nos levar para o céu. Então, nesta tarde, creia que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E Ele pode mudar a história de todos aqueles que necessitam e tem colocado a sua vida nas mãos dEle. Esta é a mão poderosa que pode fazer nova história na sua vida. Amém? Deus abençoe.